livre para todos os públicos. Agora, na Rádio Bom Jesus. Arquidiocese em Comunhão. Formação catequética para o seu desenvolvimento humano e espiritual. Bom Jesus FM 92.7, a Rádio da Família, trazendo para você agora, ao vivo, mais uma edição do Arquidiocese em Comunhão. Com a graça de Deus estamos aqui. Com grande alegria para trazer para você catequese e hoje esclarecer uma dúvida. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, mas eu não falei com total clareza, faltaram algumas informações, alguns detalhes. Como que você vai cumprir o preceito dominical neste domingo? Neste final de semana, aliás. Porque tem 2 preceitos para você cumprir. Tem o preceito dominical, a missa de domingo, e tem 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Aí surgiu uma grande dúvida entre o pessoal aí. Eu preciso ir a 2 missas? Dá para ir a uma missa só e cumprir 2 preceitos? E agora? Não sei se vocês se lembram, mas teve essa dúvida alguns anos atrás. Acho que no ano passado mesmo teve essa dúvida, ou foi em 2023, quando o Natal caiu no domingo. Não, caiu na segunda-feira. Não, o Natal caiu na segunda-feira e tinha o 4º domingo do Advento. Tudo junto. Aí o que você faz? Numa hora dessa, eu tinha que ir na missa a missa do 4º domingo do Advento e tinha que ir à missa de Natal. Não é? Nossa, foi uma loucura. Então, a CNBB esclareceu para nós. Nós vamos fazer uma catequese no dia de hoje sobre esse assunto, tá bom? Mas antes disso, vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este programa. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, sede de toda sabedoria, rogai por nós. Arquidiocese em Comunhão. A fé católica mais perto de você. Mais perto de você eu quero ficar agora, então mantenha-se sintonizado para a gente aprender como cumprir, como respeitar, né, e praticar o 3º mandamento da lei de Deus e o 1º da lei eclesiástica. 3º mandamento, guardar domingos e festas. 1º mandamento da igreja, ir à missa e ouvir missas inteiras aos domingos, não é? E abster-se de trabalho serviço nos domingos e festas de guarda. Isso aqui então, vamos entender. Vamos fazer uma catequese primeiro a respeito do mandamento, 3º mandamento. Guardar domingos e festas. Vocês sabem que no Antigo Testamento, para quem justamente está acompanhando a nossa série da Bíblia, já leu esses capítulos. Nós já lemos Êxodo, estamos terminando Número, Deuteronômios, e lá fala de guardar o sábado. Guardar o sábado. Inclusive, os protestantes, muitas vezes, para causar confusão na cabeça dos católicos, eles pegam o catecismo da igreja e fazem vídeo lá dizendo: olha, a igreja mudou o mandamento, porque no Antigo Testamento está falando para guardar o sábado e vocês estão guardando o domingo. É sempre essa polêmica. Bom, a questão é que a prática da igreja primitiva desde sempre, né, desde que a igreja nasceu, foi celebrar o dia do Senhor no domingo. E isso atestam as escrituras no Novo Testamento, tá? O próprio São Justino, que é quem relata como era a primeira missa, como era a missa ali dos primeiros cristãos, herdeiro então direto da pregação apostólica, ele fala do domingo
como o dia do Senhor. Então, gente, isso aí é caso superado, muda o disco, não é isso que estamos discutindo. É o domingo, o dia do Senhor, tá bom? Agora, como que santificamos o domingo? Como guardar o domingo? Porque quando eu ouvi esse mandamento, guardar domingos e festas, o que é guardar o domingo e as festas? E que festas, né? Guardar, eu guardo a roupa no guarda-roupa, né? Eu guardo na caixa, eu guardo na gaveta. Como assim guardar? Quer dizer, viver devotamente aquele dia. Não simplesmente tratá-lo como se fosse um dia aleatório em que eu pudesse descuidar simplesmente da vida. Na verdade, é justamente no domingo que eu vou guardar profundamente a minha vida, porque é o dia de santificar mais a minha alma. Certo? Então, é esse sentido do guardar. Guardar a alma para Deus. Recolher-se. É um dia de recolhimento. Um dia para eu estar mais na presença do Senhor e, consequentemente, na presença dos meus irmãos, da minha família. Certo? Bom, o Catecismo da Igreja Católica, nesse sentido, recorda o seguinte, que o domingo, esclarecendo aquela questão do sábado para o domingo, o Catecismo diz assim: o domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente, em cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. O domingo realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo e o que nela se praticava era figura de algum aspecto relativo a Cristo. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral naturalmente escrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar em cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. Então, no domingo, os fiéis precisam prestar um culto de adoração a Deus. E o culto por excelência é a Sagrada Liturgia, a Santa Missa. Por isso que o domingo deve ser um dia de total devoção do cristão. O domingo precisa ter uma primazia no nosso calendário, tá? O domingo e as grandes solenidades que são de preceito. Olha o que diz o Catecismo. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a Igreja como o primordial dia festivo de preceito. Então, por que eu estou insistindo nesse aspecto aqui? Porque alguns católicos ainda têm a concepção de que podem trocar o domingo por outro dia da semana. Então, deliberadamente, eles decidem não ir à missa ao domingo para, por exemplo, ir na segunda-feira, né? Eu já celebrei missa lá no Rincão da Canção Nova, a famosa missa de São Bento, que inclusive nós transmitimos aqui. Mas o que tem de gente que deliberadamente decidiu não ir à missa ao domingo porque vai à missa na segunda-feira lá no Rincão, olha, não tá no gibi. Do tanto de gente que faz isso. Ou então trocou a missa do domingo pela missa de quarta-feira, devoção a São José, não sei aonde, em que santuário. Ou pela novena de Santa Rita. Ou novena de Santa Terezinha, ou sei lá o quê. Se você está fazendo isso, você está errado. Você pode ir à missa à segunda-feira, perfeito, que bom que você vai à missa segunda-feira. Pode ir à quarta, pode ir à quinta, pode ir à sexta, mas o dia
do Senhor, por excelência, como diz o catecismo, o dia primordial é o domingo. Então, existe o preceito dominical. Eu sou chamado por convocação, eu tenho a obrigação de participar da missa dominical, ok? Então, o que o catecismo diz? A obrigação do domingo. O mandamento da igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Então aqui a gente já tem alguma luz sobre como vai ser esse final de semana. O que eu posso fazer para cumprir o preceito de guardar domingos e festas? Porque nesse final de semana nós temos um domingo e uma festa para guardar. Quer dizer que eu tenho a obrigação de ir a 2 missas? Já já a gente vai ver. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm a obrigação, vejam, a obrigação de participar na Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados por motivo sério. Por exemplo, doença, obrigação de cuidar de crianças de peito, as mães que estão amamentando, né? Ou dispensados pelo seu pastor, pelo bispo, pelo ordinário local, por alguma razão. Por exemplo, na época da pandemia, estava um caos, as igrejas fechadas, os ordinários locais, com também a aprovação do Santo Padre, dispensaram os fiéis do preceito dominical, né? No entanto, os que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. Quer dizer, há uma confusão que acontece. Enquanto uns acham que não é pecado, que não tem problema faltar à missa, outros já acreditam que mesmo se eu estiver doente, acamado, eu não vou à missa, tá pecando. Então, tem que levar a pessoa de cadeira de rodas para a missa. Não é? Então, veja só, se você está doente ou por uma razão grave tem que cuidar de crianças recém-nascidas ou de idosos, você é quem cuida do idoso e tem toda uma situação que é você que precisa estar ali e não tem ninguém para revezar com você, não tem nenhuma dinâmica que lhe permita ir à missa com tranquilidade no domingo, no dia de preceito. Então é óbvio, você está dispensado nesse caso, o próprio catecismo está dizendo. Agora, vamos dizer que você planejou a viagem lá para as praias do Rio de Janeiro. Não aconselho a ir para o Rio de Janeiro nesses dias, tá? Infelizmente. Ô Jesus, que situação triste, né? Misericórdia. Rezemos pelos nossos irmãos. Mas vejam, né? Tem um testemunho do padre Demétrio, ele falando que ele celebrava a missa lá numa das regiões do Rio de Janeiro, num dos bairros, e quantas vezes ele, durante a missa, ouviu tiroteios. Imagina você estar celebrando a missa e lá fora aquele tiroteio. Mas a missa dominical cheia. Ou seja, mesmo nessa situação, o povo indo à missa. E nós aqui que de repente temos tanta facilidade para ir à missa, não a frequentamos, né? Tem gente que mora em frente da igreja e não vai. O que está acontecendo? Então, os que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. O catecismo também esclarece: se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, ou seja, não tem o padre para celebrar a missa lá naquele local,
recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra. Os famosos cultos, né, que o povo faz, a celebração da palavra. Se houver na igreja paroquial ou no outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou dediquem um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade. Ok? E tem outra coisa que o pessoal negligencia também no domingo. A questão do descanso. A cessação do trabalho. Domingo não é dia de trabalhar, a não ser por razões graves e, vamos dizer assim, que o seu serviço seja indispensável para o bem comum. O catecismo ele coloca aqui, ó: santificar os domingos e festas de guarda exige um esforço comum. Todo cristão deve evitar impor ao trem, sem necessidade, o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, desporto, esporte, restaurantes, etc., ou seja, os serviços de lazer e recreação e as obrigações sociais, serviços públicos, hospitais, farmácias, etc., reclamam de alguns um trabalho dominical, cada um fica com a responsabilidade de um tempo suficiente de descanso. Então, esses serviços deveriam contemplar a necessidade dos seus funcionários frequentarem a missa dominical e também terem um devido descanso. Os fiéis estarão atentos com moderação e caridade para evitar os excessos e violências originados às vezes nas diversões de massa. Não obstante as pressões de ordem econômica, os poderes públicos preocupar-se-ão em assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga para com seus empregados. Então, assim, tem certos serviços que não deveriam abrir aos domingos. Loja de roupa, loja de calçados. Sim, tem verdadeira necessidade desse tipo de serviço abrir aos domingos? Não é? Imobiliárias no domingo. Então, tem certos serviços que não, aqueles serviços que não são indispensáveis deveriam fechar. Né? Mercado. Eu fico com dó daquele povo que fica no mercado, aqueles mercados que são quase 24 horas. No domingo. Né? Como que fica o turno desse pessoal? É uma coisa que precisa ser bem pensada. Não é? Justamente para que haja o repouso mínimo e também a condição da pessoa ir à Santa Missa. Aquele que é católico. Os outros também são chamados aí. Mas veja então, isso aqui é a catequese básica sobre o domingo. Com relação ao preceito da igreja de guardar o domingo, o catecismo ainda diz: os preceitos da igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela, o caráter obrigatório destas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem por fim garantir aos fiéis, vejam, é o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Então, é o mínimo indispensável para eu ter vida de oração, de crescimento moral e no amor a Deus. É o mínimo que eu preciso fazer. O mínimo que você precisa para ser um católico, tá? Então, não é muito ir à missa ao domingo. E lembrando agora o que disse o Papa
Leão XIV recentemente, o fiel católico, o cristão, não vai à missa simplesmente para cumprir uma obrigação ou um preceito, mas vai porque ele tem necessidade da Eucaristia, porque ele tem necessidade de crescer na fé e participar ativamente dos mistérios da nossa fé. Dito isso, nós vamos para um breve intervalo, porque agora, Lucas, já são 10h26. Você está ouvindo Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. E você aproveita para dar o seu like na nossa live, que está já ao vivo, né? Estamos ao vivo no YouTube. Deixa o seu like, curta a nossa transmissão, compartilhe e inscreva-se no nosso canal no YouTube para que a gente possa crescer também e alcançar cada vez mais pessoas. Eu volto em 3 minutos. Estamos apresentando Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Bom Jesus FM. A Santas Artes chegou em Cuiabá e vai transformar o que você entende por escola de arte. Se você busca um lugar onde o aprendizado e a fé caminham juntos, a Santas Artes é para você. Com mestres capacitados e um ambiente que eleva a alma, contamos com aulas de música, balé, teatro, desenho, pintura e muito mais. O nosso maior sonho é que toda a arte aqui aprendida brilhe para a glória do Santíssimo Sacramento. Venha conhecer o nosso complexo de Cultura e Fé, na Avenida Aclimação 867. Vagas limitadas. Saiba mais pelo nosso WhatsApp 99800 3033. 99800 3033. O Auto Shopping Fórmula é o maior shopping de automóveis da região Centro-Oeste. Com a maior variedade de carros seminovos, baixa quilometragem e preço baixo do mercado. Encontre seu carro na Auto Shopping Fórmula. Avenida da FEB, Várzea Grande. Auto Shopping Fórmula. Você tem um sonho. Nós somos a Fórmula. Instagram, @Auto Shopping Fórmula ou acesse nosso site www.autoshoppingformula.com.br. As forças de segurança estão trabalhando muito e Mato Grosso já sente os resultados. Os homicídios caíram 24% e 78% foram solucionados. Os roubos diminuíram 83%. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança em todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. Governo de Mato Grosso. Em casa, no trabalho ou no carro. A Bom Jesus FM tem a melhor programação para você. Bom dia, senhor. Bom dia. Você tem mochila escolar? Temos sim. E balões para a festa? Temos também. Tem teclado para computador e caixa de som? Temos, senhor. E vara de pescar? Temos sim. Mas vocês têm tudo? Sim, temos tudo que você precisa. Aqui na Helmat, você encontra tudo em artigos escolares para festa e escritório, além de uma infinidade de produtos que só uma loja completa pode oferecer. Helmat Atacadista, Avenida 15 de Novembro, 830, Porto, Cuiabá. Vendas 3319-6570. Quem vive o agro sabe que a gente precisa da terra, das máquinas, da chuva e do sol. Mas também sabe que imprevistos acontecem. Por isso, a gente precisa de um parceiro como o Banco da Amazônia, que não falta nunca, que tem as melhores taxas em crédito para custeio agrícola e pecuário e aquisição de máquinas e equipamentos. Pode contar sempre com a gente. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Fique por dentro de toda a ação pastoral da Igreja em Cuiabá no site arquidiocesecuiabá.org.br. Você acompanha as notícias do arcebispo Dom Mário e se informa sobre horários de missa e outras atividades de sua paróquia. Acesse arquidiocesecuiabá.org.br. Bom Jesus FM 92.7. Voltamos a apresentar Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus.
10h30, aqui na Rádio da Família. Você está acompanhando mais uma catequese do nosso Arquidiocese em Comunhão. E hoje eu estou explicando para vocês a respeito do preceito para o próximo final de semana. Porque coincidiram aí dois preceitos. A solenidade de Todos os Santos e o domingo. A solenidade de Todos os Santos no sábado e o domingo, como de costume, todo domingo é dia de preceito, mas este domingo, excepcionalmente, com a missa de todos os fiéis defuntos. Aí surgiu a dúvida, e agora? Eu preciso ir à missa ao sábado e ao domingo? O que eu posso fazer? Tá? Como que eu vou cumprir estes preceitos? Tá? Primeira parte do programa, eu expliquei por que o católico tem a obrigação de santificar o domingo. De entender que o domingo é o dia do Senhor, tá? Agora, nesse segundo bloco, nessa segunda parte, vou, então, finalmente resolver o dilema de vocês, seguindo completamente aquilo que foi a orientação da CNBB. Mas antes disso, eu quero convidar você a baixar o nosso aplicativo da Bom Jesus, porque de repente você perdeu a primeira parte do nosso programa, dá para você ouvir a explicação inteira depois, tá? Então, pelo nosso Spotify e também pelo nosso canal no YouTube. Mas, para facilitar a sua vida, existe o nosso aplicativo com todos estes links lá já disponíveis. Então, baixa lá, Bom Jesus FM no Play Store ou no Apple Store. Também tem o nosso site, radiobomjesusfm.org. Você está ouvindo Arquidiocese em Comunhão, na Rádio Bom Jesus. Aprendemos, na primeira parte do nosso programa, que nós temos a obrigação de guardar domingos e festas. Ou seja, os dias festivos de preceito na Sagrada Liturgia. Quer dizer, então, o fiel católico tem a obrigação de ir à missa aos domingos, para cumprir o preceito dominical, e ir à missa quando temos uma solenidade de preceito. Por exemplo, Corpus Christi. Não é no domingo, mas é uma solenidade de preceito. Natal, Páscoa, não é? A Páscoa sempre cai no domingo, graças a Deus. Mas o Natal não necessariamente, certo? Também temos o 8 de dezembro. Ano passado caiu no domingo, este ano vai cair na segunda-feira, provavelmente, é isso? 8 de dezembro é a solenidade da Imaculada Conceição. Então já temos, quem for à missa no domingo à noite já está cumprindo o preceito de 8 de dezembro? Então vamos esclarecer a dúvida agora. Eu preciso cumprir os preceitos. E para cumprir os preceitos eu preciso ir à missa. Certo? Como eu vou cumprir então o preceito do dia 1º, que é Solenidade de Todos os Santos? Vamos voltar ao catecismo? O catecismo da Igreja disse que para cumprir o preceito, o fiel católico, ele pode ir à missa tanto no dia próprio ou nas vésperas. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Então, a solenidade de Todos os Santos acontece no dia 1º. Para eu cumprir o preceito dessa solenidade, eu posso participar na missa na sexta-feira das vésperas, então à noite, ao entardecer, a missa já depois das 6, pode ser a missa de Todos os Santos. Você já cumpre o preceito na sexta-feira à noite. Ou então, eu posso cumprir o preceito participando da missa no sábado de manhã. Então,
indo à missa na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, eu cumpro o preceito de todos os santos. Mas aí tem o preceito do domingo. Como que eu posso cumprir o preceito do domingo? Eu tenho que ir à missa própria deste preceito. Então, eu vou à missa ao domingo, ou então eu participo nas vésperas, no sábado. Aí os espertinhos, né? Ah, padre, eu posso matar 2 coelhos numa cajadada só? Ou seja, e se eu for à missa ao sábado à noite, eu cumpro os 2 preceitos numa missa só? Ou seja, eu estou indo à missa ao sábado, o preceito de todos os santos. E como já é véspera de domingo, o preceito dominical. Eu, então, resolvo a minha vida. Eu vou numa missa só e cumpro 2 preceitos. A missa do sábado à noite. Houve essa polêmica anos atrás e, a princípio, o que se dizia de maneira geral era que era necessário 2 missas, porque eram 2 preceitos. No entanto, o assessor da CNBB, o Frei Luiz Felipe Marques, deu a seguinte declaração: é importante recordar que temos que cumprir o preceito dominical na comemoração de todos os fiéis defuntos. Indo à missa no sábado à tarde quer dizer já depois das 6, além de cumprir o preceito de todos os santos, estarei cumprindo também o preceito dominical. Então, assunto encerrado. Quer dizer, se você participar da missa no sábado, já à tarde, a partir das 6 da tarde, o sábado à noite, você já está cumprindo o preceito de todos os santos neste ano e o preceito dominical. Ok? Então, realmente, numa missa só, segundo o assessor da CNBB, nessa missa do sábado à noite, eu estou cumprindo o preceito de todos os santos e o preceito dominical. Agora, meu querido, se você não participar dessa missa do sábado à noite, então você tem que participar, já se programe. Padre, eu não vou conseguir ir a essa missa do sábado à noite. Então você tem que ir na sexta à noite ou no sábado de manhã para cumprir o preceito de todos os santos e vai ter que ir no domingo também para cumprir o preceito dominical. Então vai depender da sua organização. Se você consegue ir ao sábado à noite, você já cumpre os 2 preceitos numa missa só. Se não, vai ter que ir tanto no sábado quanto no domingo. Mas veja que eu estou falando aqui em questão de cumprimento de preceito. Só que o Papa Leão XIV, bem dizendo, nos lembrou da seguinte questão: o cristão não vai à missa simplesmente para cumprir uma obrigação ou um preceito, mas vai porque ele tem necessidade da Eucaristia, porque ele tem necessidade de crescer na fé e participar ativamente dos mistérios da nossa fé. Então, você que pretende ir à missa ao sábado à noite, ok, você vai cumprir o preceito, mas qual é a sua motivação de querer matar 2 coelhos numa cajadada só? Ou seja, de cumprir 2 preceitos numa missa só. É para você ficar de boa no domingo, livre, à toa, curtindo de pernas pro ar, para ficar esquecido de Deus, fazer o seu churrascão, encher a cara e tchau e bênção? Não tá muito católico esse espírito dominical, né? Tá faltando virtude aí. Ok, você cumpriu o preceito, mas você fez só pela lei. Nós não somos chamados a fazer as coisas a Deus simplesmente pela lei, mas pelo amor. Então, é esse o espírito que precisa estar no coração do fiel. De modo que, se você tem condições de ir à missa ao domingo, mesmo que já tenha cumprido o preceito dominical, por amor a Deus, vá à missa ao domingo também. Porque domingo é o dia do Senhor. Ah, mas já cumpriu o preceito. Ok. Mas pensa, você que é casado, vamos dizer que a sua esposa
viva só de cumprir o preceito do casamento. Ou seja, as obrigações matrimoniais e pronto. Ok, ela está cumprindo tudo. Mas há sacrifício e espírito de amor nesse casamento? Ou é justamente nesse tipo de relação que a coisa vai esfriando? Porque não tem aquela entrega amorosa. Só cumprimento de obrigação, de protocolo. Do mesmo modo, com relação a Deus, para crescermos no amor a Deus, a gente precisa superar a mentalidade legalista de só cumprir preceito e amar verdadeiramente. Tá certo? Então, resumindo, para esse final de semana, nós temos 2 festas de guarda, 2 solenidades. O 1º de novembro, que caiu no sábado, e o próprio domingo, que excepcionalmente neste ano, ao invés de ser celebrado o 31º domingo do tempo comum, vai ser celebrado Fiéis Defuntos. Então o padre vai usar roxo, né? vai ter a liturgia do dia do Fiéis Defuntos, e não vai ser cantado o Glória, não vai ter a oração do Creio, porque vai ser a missa de Fiéis Defuntos. Mas é a missa do domingo este ano, porque caiu nessa data. E eu preciso guardar, então, o domingo e a solenidade. Vou à missa ou na sexta-noite, ou no sábado de manhã, ou no sábado à noite, já cumprindo os 2 preceitos, ou, né, vou no sábado de manhã e vou no outro dia, no domingo também, cumprindo os 2 preceitos com 2 missas. Viu que tem várias opções, é só você se programar, tá certo? Dito isso, vamos de música. Um Dia, do Rosa de Saron. É essa aí. Vamos lá. Rosa de Saron, Um Dia. Pra quem tem fome comer, pra quem tem sede de vida, vida eterna beber. Um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Tudo enfim vai se explicar, e a verdade vai reinar. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor. Um dia pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou
Depois de toda agonia, entenderei que em tudo me guardou o teu amor. Arquidiocese em Comunhão. A voz do ouvinte na Bom Jesus. Agora eu quero ver se o povo entendeu ou vou ter que desenhar. Vamos lá. Será que eu fiz mais confusão na cabeça do povo? Vamos escutar aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Primeiro, a mensagem de texto, a Thaísa aqui. Ela perguntou aqui: Padre, sua benção, eu só não entendi uma coisa. Aqueles que forem no sábado à noite na Santa Missa, eles já estarão cumprindo os 2 preceitos, isso? Porque na nossa missa aqui na minha comunidade é às 17 horas, tá? No caso de vocês já é a missa ao entardecer. Vamos dar a concessão de que é o horário de Brasília, né? Já é 6 horas, já vai estar rezando o formulário do domingo, né? Então, no caso de vocês aí, a missa do sábado, no entardecer, já serve tanto para o domingo quanto para o sábado. Foi o que eu disse, tá bom? A missa da tarde, ela já serve tanto para o sábado quanto para o domingo, tá bom? Deus abençoe. Padre, muito boa orientação do Senhor quanto aos nossos deveres, uma verdadeira unção de Deus. Assim eu já faço há um bom tempo e sei que nós católicos temos sim a obrigação de louvar a Deus e agradecer por tudo. Muito bem, seu Domingos, um abraço. Padre, onde moro não tem missa na sexta nem no sábado. Como faço? Só no domingo. Ora, eu falei sobre isso aqui. Vamos lá, vamos pegar o catecismo. No catecismo aqui, quando fala da ausência do ministro, o que os cristãos devem fazer? Vamos pegar lá. Aqui. Se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de sacerdote ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, se a houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou consagrem um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade. Então, no seu caso, só tem a missa no domingo. Não vai ter a missa nem na sexta, nem no sábado. O que você vai fazer no sábado? Você pode se reunir com a sua comunidade local para fazer uma celebração da palavra, ou então rezarem o terço juntos, ou você, com a sua família, rezar o terço em casa, né? Como um meio de santificação do seu sábado. Mas, como não tem a missa, você está dispensada de participar da missa, porque não tem missa. Como é que você vai participar de uma coisa que não tem? A não ser que... eu não sei onde você mora, né? Se você mora num sítio, fica mais difícil. Mas, por exemplo, se você mora na cidade, você tem carro, e na sua comunidade aí perto não tem missa, mas tem missa em outras, né? Dá para você pegar o seu carro e ir lá no outro lugar, entendeu? Então, você não especificou aqui onde que você mora. Mas se é na cidade, na sua comunidade não tem missa no sábado, mas em outras terão. Então, pega o seu carro e vá, minha filha. Tá bom? É isso. Deus abençoe. Vamos lá. Tem a mensagem da dona Antônia Damásio. Bom dia, Padre Renan, sua benção. Padre Renan, a catequese de hoje, né, é muitíssimo esclarecedor, né? Mas tem muitos católicos, Padre Renan, que não têm esse conhecimento. E é preciso que a nossa paróquia, né, venha mais dar essa explicação dentro da Santa Missa, né, para os fiéis, que muito não sabem e não praticam, né, isso, né. Eu mesmo agora, com pouco tempo, né, diante de muito ensinamento da catequese que o Senhor dá, que eu estou tendo conhecimento, né. Assim como eu sei que tem muita gente também que não tem esse conhecimento. Um abraço e um santo dia.
Um abraço para a senhora também, Deus abençoe. A Maurina sempre sintonizada com a gente, ó. Sua bênção, Padre Renan, muito obrigado pela catequese. Então, os nossos padres no Rincão sempre orientam os fiéis que a missa de segunda não é missa de domingo. Graças a Deus eles têm orientado o povo, porque você vai ver que é muita gente que vai, né? Mas o domingo, né, a gente não pode faltar. E sábado nós temos missa Nossa Senhora de Fátima, é uma missa assim que não tem desculpa para ninguém ir. É uma missa 3h, muito assim, linda, porque são muitas crianças que participam, né? Que é a missa dedicada às crianças, do cenáculo das crianças, então é muito bonito. Nossa Senhora de Fátima fica no Araés, né? Próximo à base da polícia, é bem facinho de encontrar. Muito bem, dona Maurina. E tem também a adoração, que começa às 14 horas, né? Então é muito abençoado esse momento, né? Então, todos estão convidados. A dona Neide aqui também lembrou que durante a pandemia ela assistia às transmissões da missa pela televisão e também ouvia aqui na rádio, né? Também ouvia aqui na rádio, muito bem. A Dina. Bom dia, Padre Renan. A sua bênção, nossa, Padre, é o que eu sempre custei entender. De primeiro, eu achava que eu trabalhei uns tempos aí em Cuiabá, agora eu moro na Várzea Grande, que eu saía do trabalho, passava quinta-feira na igreja, assistia lá a missa de Santa Rita, igual o senhor está falando, e já achava que valia para o domingo. Mas depois eu escutei o sacerdócio falando, o domingo a gente faz um sacrifício maior para Jesus, que a gente tira do passeio, o dia que a gente está descansando, e dia de semana é a sobra, né? E olha que Deus não deu sobra para nós, Ele deu a vida, né, por nós. E outra coisa também, não sei se o senhor vai concordar, tá meio fora do contexto que a gente está falando, acho que é assim que fala, eu tenho pouco estudo, só a 4ª série de antigamente. Então, padre, eu custei entender os evangélicos, né? Passava muito bem arrumado para ir no culto. Eu falava, parece que vai na festa. Na missa tem que ir mais mal arrumado, humilde. Aí eu trabalho no salão, tem gente de todas as religiões, corta cabelo comigo. E ele falou, não, quando você vai num show aí de uma pessoa assim, abaixo de Deus, é qualquer um que fica assim, você aplaude, vai com a roupa melhor para ele te ver. Para quê? E por que não para o Criador que te deu a vida, você tem que pôr a melhor roupa? Porque onde tem mais de 2 pessoas, ali ele está. A missa, por mais vazia, tem 10, né, 5. Então ali ele está. Se o Criador está ali, você não vai querer se arrumar para ver ele? Quer dizer, você tem que arrumar mais o seu coração, mas você também quer agradar a ele. Aí que eu entendi. A gente tem que ir bem vestido e dar o melhor, né, para Deus. Igual o senhor está falando, vai nas outras missas, mas primeiramente no domingo, porque tem Eucaristia. Tem que ir à missa no domingo. Muito bem, dona Dina. Quem mais está aqui? Ó, temos gente participando do programa diretamente de Vilhena. A dona Julimar que me deu um presente esses dias, as camisetas lindas. Obrigado, dona Julimar, ela que participou da festa de Nossa Senhora Aparecida lá na nossa paróquia, São José Operário. Obrigado, dona Julimar. Um abraço para a senhora. Então, dúvidas esclarecidas, não vai dizer que a gente não explicou. Agora você se vira para se programar, ou para ir à missa no sábado à noite, ou então para ir às 2 missas, seja na sexta à noite, no sábado de manhã e no domingo, tá? Veja aí o seu esquema, mas não pode faltar, porque é o dia do Senhor, é o dia de louvarmos a Deus com mais amor ainda, do que todos os dias temos que louvar a Deus com amor, mas sobretudo naquele que é o dia especial para Ele, tá certo? Então, dito isso, vou ficando por aqui, agora já são 10h56, lembrando que estamos com o costelão da Bom Jesus aí, ó. Você que ainda não comprou, por favor, venha adquirir o seu costelão para que a rádio continue fazendo esse trabalho de evangelização aí, dando a catequese para você todos os dias, de domingo a domingo, tá certo? O costelão, R$150, serve até 4 pessoas.
vem com acompanhamento de farofa e vai ser no dia 16 de novembro, tá? A entrega do costelão vai ser aqui na rádio e lá no Colégio Eucarístico a partir das 10 da manhã. Mas para isso você precisa vir adquirir o seu costelão aqui na Bom Jesus FM. Ficamos esperando por você. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Você ouviu Arquidiocese em Comunhão. De volta amanhã às 10 da manhã, aqui na Rádio da Família. Bom Jesus FM.